Agora, no Jornal da Manhã, entrevista. 7h21, não perca a sua hora, 7h21, e quem está aqui na região de Joinville para uma série de compromissos é o deputado estadual Mário Mota, do PSD. Ele está aqui conosco ao vivo na bancada do nosso Jornal da Manhã para matar saudades um pouquinho da latinha, mas também para falar dos trabalhos na Assembleia. Deputado, bom dia, bem-vindo, prazer receber o senhor aqui, tudo bem? Bom dia, Fernando, bom dia, Diego, Marquinho, todos os nossos ouvintes da Jovem Pan. É um prazer muito grande voltar a Joinville. E, na verdade, voltar é relativo, porque estávamos e estamos sempre por aqui, uma cidade que é tão pujante quanto a sua grandeza no estado de Santa Catarina, no nosso país. Muito bem, nós aqui agradecemos, pelo carinho e pela presença do senhor aqui para falar um pouquinho sobre os assuntos, relacionados a Joinville e toda a nossa região. Mas eu queria começar ali perguntando, deputado, o senhor é um dos rostos mais conhecidos, da TV em Santa Catarina, praticamente há mais de quase 40 anos apresentando o telejornal diariamente. Durante muitos anos, foi cobrado por ter isenção como comunicador e apenas conduzir a informação. Porém, agora como político, o senhor passa a ser cobrado para ter uma posição, Como é que é estar nesses papéis invertidos? Incomodou o senhor um pouquinho no início? Te incomoda? Como é que é isso? Você abordou um aspecto que é muito importante, muito interessante, porque até então o que nos cobraram foi isenção, quer dizer, não que não tivéssemos opinião, não tomássemos partidos, mas tínhamos que deixar isso lateralmente para poder dar a melhor informação, pelo menos a informação mais isenta possível aos nossos ouvintes, leitores e telespectadores. Eu fiz isso por mais de 50 anos. É evidente que ao ingressar num poder como o legislativo e recebendo imediatamente a cobrança, não, agora nós queremos a tua posição. É evidente que você tem que virar a chave e tem que pedir um certo tempo de adaptação. Mas eu te confesso o seguinte, a única proposta, eu não gosto muito da palavra promessa, porque promessa de candidato é algo muito conhecido, inclusive por mim na vida. A única proposta que eu pude passar às pessoas pedindo voto naquele período de campanha, que aliás foi uma campanha que não usou um centavo de dinheiro proveniente de fundo eleitoral, fundo partidário, sequer o material gráfico eu recebi do partido, agradeci. Fiz uma campanha pelas redes sociais e com alguns amigos voluntários através de um financiamento coletivo, uma famosa vaquinha na internet. A minha campanha não custou R$70 mil, talvez tenha sido a campanha de vereador mais barata do estado em toda a sua história. Mas o que eu propus na época era levar para a política os mesmos princípios e valores que eu estabeleci na minha vida, como jornalista e como professor, uma vez que eu fui efetivo em Santa Catarina por 38 anos e meio, atuando na educação também, embora as pessoas me conheçam basicamente, acredito eu, muito mais pelo Jornal do Almoço, que eu apresentei durante 36 anos. Mas é correta essa tua afirmação. Precisamos tomar posições e elas continuam sendo tomadas sem imaginar benefícios próprios ou sem nos afastarmos dos princípios e valores que fizeram com que nós construíssemos uma credibilidade na comunicação. O deputado comentava que chegou ontem por volta das 7 horas da manhã aqui em Joinville, já teve um encontro com o prefeito, com a vice-prefeita. Qual foi o teor da conversa, os temas discutidos? Bem, eu trouxe ao prefeito Adriano a vice Rejane, com quem apresentei o Jornal do Almoço por um bom tempo, ela aqui em Joinville e eu em Florianópolis, algumas ideias que nós estamos desenvolvendo já nesses primeiros 6 meses. De gabinete principalmente. Eu não tenho tido uma preocupação muito grande de divulgação, eu acho que as coisas têm que acontecer como você mesmo propôs, de uma maneira relativamente natural, na medida em que você vai se adaptando aos meandros da própria Assembleia, mas o fato de ter feito uma campanha sem fundo eleitoral, o fato de ter me deu direito e tranquilidade de compor um gabinete a partir de um processo seletivo, um gabinete completo a partir de um processo seletivo. Eu recebi 1.144 inscrições para escolher os profissionais que trabalhariam e que estão trabalhando comigo hoje no gabinete. E o nosso gabinete foi completamente montado em cima disso.
Nós selecionamos 80% são bacharéis em Direito, alguns com mestrado, outros buscando o seu aperfeiçoamento como doutorado. Quem coordena uma área de fiscalização do gabinete, que está em plena atuação, é um engenheiro ambiental com uma experiência muito grande da busca de informações através dos portais de transparência e dos outros sites que a internet oferece. E o que eu levei ao prefeito Adriano, naturalmente, além de uma mensagem de respeito, de consideração, inclusive pelo belo trabalho que ele vem fazendo em Joinville, independente do seu partido político, não é? Que ele é do Novo, eu sou do PSD, mas foram ideias que nós estamos colocando em desenvolvimento do gabinete, e ao final da nossa conversa, do nosso diálogo, ele disse: mas essas ideias são do meu partido. E eu disse a ele que sim, eu acredito que exista uma simbiose muito grande entre o que eu penso de política e o partido do prefeito, o Novo. Mas que também registro. O PSD, que é o meu partido, tem não só respeitado profundamente o que eu tenho proposto e feito no gabinete, como incentivado. Então, eu acredito que não há ideia pertencente obrigatoriamente a uma ideologia, a um partido. As pessoas podem pensar de forma semelhante, independente do partido em questão. Trouxe a ele algumas ideias que nós já colocamos em desenvolvimento e que eu estou à disposição para trazer também para vocês. Deputado, como a gente começou conversando, né? Quando o senhor se torna um político, automaticamente os assuntos e os temas espinhosos acabam vindo, né, como consequência. E essa semana, inclusive ontem, aqui nós falamos sobre aquela votação da Assembleia Legislativa, né, sobre a aprovação da gratificação dos salários para deputados da mesa diretora e também das comissões. O senhor foi um deputado favorável a esse projeto. O senhor concorda com esse aumento de gasto, deputado? É legal, mas não seria imoral? Bem, eu preciso antecipar um pequeno histórico do que aconteceu, que não veio à mídia e a mídia focou em 58 segundos, os deputados aumentam os próprios salários em 50%, o que não é uma verdade. Sabemos nós, eu não recebi um centavo de aumento de salário como deputado. O que a Assembleia fez vem desde 2006 discutindo uma proposta, inicialmente que modificasse uma resolução que é de 2006, é a resolução número 002, que dispõe inicialmente sobre quadro de pessoal, plano de carreira, cargos, classes dos cargos, funções de confiança e atribuições dos servidores da Assembleia. E uma outra resolução, que é a número 1, também de 2006, que dispõe sobre a organização administrativa da própria Assembleia Legislativa. Mas trouxe, além disso, a criação de alguns setores dentro da casa, como, por exemplo, a corregedoria, uma secretaria que defenda a mulher de forma específica, uma secretaria que defenda a família, e que, inclusive, contou com a participação na elaboração de deputados e deputadas que votaram contrário depois no plenário. Ou seja, estas resoluções foram desenvolvidas ao longo desses últimos meses na Assembleia, não só agora. A votação que aconteceu foi praticamente simbólica para fechar um acordo que vinha sendo discutido internamente há um bom tempo. Houve um atropelo na votação com o qual eu não concordo, efetivamente, houve um atropelo. Talvez, até pela minha própria inexperiência, eu tenha sido atropelado pelo atropelo. Mas eu tinha consciência plena de um aspecto que talvez não tenha vindo à tona. Eu integro a Comissão de Finanças e Tributação. E ao receber na Comissão de Finanças e Tributação, aliás, foi uma reunião conjunta, meia hora antes daquela sessão, entre Comissão de Constituição e Justiça, na época, naquele momento, presidida pelo deputado Pepe Colasso, e da Comissão de Finanças e Tributação, presidida pelo deputado Marcos Vieira. E eu me recordo, e deve estar registrado nos anais, que uma das minhas indagações era justamente o seguinte termo: quanto aos aspectos orçamentário e financeiro das demais disposições que acompanhavam essa proposição, consoante na Lei de Responsabilidade Fiscal, estimativa do impacto orçamentário e financeiro no exercício em que entraria em vigor e nos próximos 2, com a declaração de um ordenador de despesa que o aumento tinha adequação orçamentária, ou seja, a Assembleia não vai buscar dinheiro no orçamento do Estado, tudo isso está dentro do 10º da Assembleia.
A lei orçamentária anual está respeitada, há compatibilidade com o plano plurianual e com a lei de diretrizes orçamentárias, e o que se previu ali também não ultrapassa o limite de gastos com o pessoal, conforme determinado pela própria Lei de Responsabilidade Fiscal, numa declaração firmada pela Diretoria Financeira da Assembleia. Eu indaguei na Comissão de Finanças onde estavam esses documentos, e os dois presidentes, Marcos Vieira e Pepe Colasso, me garantiram de que eles só não haviam sido anexados por serem extensos demais, mas que estavam à disposição digitalizados. A minha indagação aos dois presidentes, uma vez que isso vem sendo discutido já há um bom tempo, foi a seguinte: os senhores garantem que isso aqui é correto, é verdadeiro isso? Ou seja, está dentro da lei de responsabilidade fiscal, não se pega um centavo do orçamento do Estado, é dentro ou seja, é uma reorganização, inclusive, aquela história de criação de cargos é uma reorganização de funcionários, inclusive, que estavam num limbo na Assembleia pela mudança estrutural que a Assembleia sofreu nesse período. Os dois garantiram que tudo estava de acordo com a lei de responsabilidade fiscal. E é evidente que a partir de uma seleção e de uma discussão de líderes de bancadas, você acompanha a sua bancada. Mas é evidente que aguardei a vinda desses documentos e eles se encontram dentro da compatibilidade proposta. Eu sei que, como foi para a mídia, as circunstâncias criaram uma forma bastante difícil. Eu fui muito cobrado por isso. Mas eu termino dizendo exatamente o que eu te falei. Eu não votei um centavo em meu benefício. A estruturação dos cargos e o que se propôs, a única Assembleia do país em que o presidente da casa não tinha uma verba indenizatória complementar ao fato, a responsabilidade que assume, eu particularmente acho perfeitamente adequado que o presidente, que os integrantes administrativos de um poder recebam algo além do que um deputado, entre aspas, comum, que exerça a sua função como eu exerço. Eu não quero um centavo a mais por nada que eu faça além do que eu fui eleito para fazer. Mas não vejo absurdo da forma como se vendeu a ideia. Lamento profundamente, fui da imprensa por mais de 50 anos, segurei muitas vezes colegas que pretendiam dar manchetes desse tipo e dizia a eles, não é o correto, não digam isso, porque a população vai entender que os deputados aprovaram um aumento de 50% nos seus salários e isso não é uma verdade. A adequação foi feita, eu sei que é difícil entender isso. Eu tive dificuldade para entender isso ao longo das discussões que já vinham ocorrendo há um bom tempo. Repito, a votação foi simbólica, no visual da casa a gente leva um susto e a partir das cobranças, efetivamente, eu tenho tentado explicar um a um os eleitores que me cobram. Mas sei que não é tão simples assim, até porque eu demorei 5 minutos pelo menos para tentar repassar a vocês o que nos levou a um posicionamento que foi foguete, que foi rápido, 58 segundos, numa votação que foi simbólica. Mas, repito, há deputados e deputadas que votaram contrário na plenária, mas que haviam participado de todas as discussões de liderança anteriores que acabaram montando os dois projetos. Então, há muita coisa que não aparece e que certamente cria uma ideia. E eu peço aos nossos ouvintes, não se posicionem antes de se aprofundarem nas discussões. É só o que eu peço. 7h35, faltando 25 para as 8. Para você que ligou o seu rádio agora, nós estamos conversando com o deputado estadual Mário Mota a respeito, dos assuntos falando sobre o cenário político aqui em Santa Catarina. Deputado, nós já conversamos, comentamos a respeito do encontro que o senhor teve com o prefeito de Joinville, com a vice-prefeita Regiane Gambim e Adriano Silva. E também o senhor comentou a respeito das ideias, Mas quais foram essas ideias que foram apresentadas ao prefeito? A primeira, eu sempre critiquei quando estava na rádio, na CBN em Florianópolis e na RBS, depois NSC, Jornal do Almoço, eu nunca entendi por que um deputado tinha que ter emendas impositivas, desde sua criação lá atrás. Para que o ouvinte compreenda o que são as emendas impositivas, há um rocambole completo que é o orçamento. Todo o dinheiro do contribuinte de imposto vai para esse rocambole, está aqui na frente. Aí imagine alguém cortando uma fatia desse rocambole equivalente a 1% do total. Essa fatia cai no prato, ele divide em 40 pedacinhos
e dá um pedacinho dessa fatia de 1% do rocambole, com todo o imposto recolhido, para cada deputado. Isso acontece anualmente a partir de então. Então, cada deputado tem no seu gabinete um valor equivalente a 1/40 de 1% do orçamento, para distribuir da forma que melhor lhe aprouver ou da forma que ele melhor achar contribuir com a sociedade. Eu não tenho o menor pudor em dizer o seguinte: respeito profundamente todos os demais colegas, a forma como a imensa maioria deles faz a distribuição das suas emendas, mas independente de tudo isso, pode-se colocar em discussão a ética. Por quê? Porque a função de um deputado estadual, federal, de um senador, de um vereador, é legislar e fiscalizar a aplicação do orçamento pelo executivo. E aí ele pega um pedacinho do orçamento e ele vai distribuir. Quer dizer, ele toma para si uma função, entre aspas, que não foi lhe concedida pelo voto. A função é fiscalizar a aplicação do orçamento e não dizer onde o orçamento deve ser. Né? Quer dizer, mas tudo bem, já que não há como devolver esse 1/40 de 1%, porque ele seria diluído entre os outros 39%, nós elaboramos um edital para emendas impositivas do nosso gabinete, que nós passamos a chamar de emenda participativa. Qualquer instituição sem fins lucrativos do Estado de Santa Catarina, qualquer prefeitura, câmara e qualquer instituição estadual que pretender um pedacinho daquele 1/40 de 1% do nosso gabinete, é só entrar no nosso site, deputadomariomota.com.br/emendas, e inscrever a sua instituição com a documentação que a lei das emendas exige e o projeto qualquer acima de R$100 mil. Você imagina, nós temos no gabinete anualmente 1/40 de 1%. Esse ano equivale a 10 a 12 milhões, são 4 anos de mandato, portanto um gabinete de um deputado tem aproximadamente 40, 50 milhões durante o seu mandato do orçamento do Estado, que é dinheiro do contribuinte, para ele distribuir da forma que melhor aprouver, ou seja, muitas dessas emendas são distribuídas com toda a dignidade ética possível. E eu acredito que a imensa maioria delas seja assim. Mas qualquer eleitor tem o direito de questionar a questão ética que você colocou lá no começo. A função do deputado é legislar e fiscalizar o executivo. E, no entanto, ele também participa da imposição, da utilização das emendas. Então, até 20 de agosto, esse edital está aberto. Tudo que entrar no nosso gabinete para ser distribuído como emenda será da forma mais transparente possível. Nós dividimos o Estado em 6 regiões, levantamos o IDH de cada uma dessas regiões. As regiões mais pobres receberão proporcionalmente o maior volume das emendas do nosso gabinete. Independente disso, as inscrições são feitas por tema: educação, saúde, infraestrutura, segurança pública e qualquer outra iniciativa que atenda à sociedade da melhor forma possível. Coloca o projeto ali e estará, de uma certa forma, concorrendo a receber uma emenda parlamentar impositiva do nosso gabinete. Mas tudo isso com a maior transparência possível e, principalmente, as pessoas não têm noção disso. Há um detalhezinho, uma palavrinha na lei da responsabilidade das emendas parlamentares, como de qualquer outra ação parlamentar, que as pessoas não têm consciência disso. A palavrinha é impessoalidade. Eu não quero que nenhuma emenda concedida pelo nosso gabinete tenha uma faixa do lado, um outdoor do lado, dizendo essa ambulância, essa escola foi reformada com emenda parlamentar do gabinete do deputado fulano de tal. Por quê? Porque é impessoal, essa distribuição tem que ser impessoal. Mas, infelizmente, por um lado, e felizmente por outro, isso não ocorre. Então, essa é uma das ideias. Emenda parlamentar do nosso gabinete será distribuída por um edital cuja divulgação, aí sim, há que se ter transparência, acontecerá no dia 2 de outubro, no site do deputado. Quem tiver interesse em saber para onde serão distribuídas as nossas emendas, mínima de R$100 mil, repito, é muito dinheiro que você tem nas mãos
que pode utilizar para fazer exatamente da forma que você quiser, o bem à sociedade, ou quem sabe até transformar isso em votos numa futura eleição, o que não é o meu interesse, porque eu não sei o que vou fazer daqui 3 anos e meio, nem onde estarei. Deputado, eu queria o senhor aqui mais 1 hora para a gente conversar sobre os assuntos aqui de Santa Catarina e principalmente aqui dos arredores de Joinville, né? Mas o nosso tempo está esgotando, mas eu queria perguntar para o senhor o seguinte: o PSD terá majoritária aqui em Joinville? Como é que está o planejamento para as eleições municipais do ano que vem? Eu sou jovem, neófito, embora com 71 para 72 anos de idade cronológica. Eu sou jovem neófito no diretório do PSD. Eu participei de 3 reuniões até agora. Eu estou buscando essas informações mais aprofundadas e estou tentando me adaptar, Fernando, com toda sinceridade, não tem por que não dizer dessa forma, aos meandros da política partidária. Eu tenho acompanhado muito as discussões do nosso novo presidente, Heron Jordani, que foi candidato a vice pela chapa do Jean Loureiro, e ele tem feito um trabalho de renovação interna no partido muito importante, muito interessante, trazendo alguns prefeitos novos como Clésio Salvaro, estimulando a participação, e há uma possibilidade, inclusive, do deputado Darcy Matos assumir a sua cadeira na Câmara Federal em função da vinda do Guide para assumir uma secretaria. Aqui em Joinville, eu não vou lhe trazer nenhuma informação, pelo menos do PSD, com encaminhamentos confirmados. Mas o que eu sei é que há, repito, um respeito muito grande pelo que vem sendo feito pela atual administração de Joinville, e há uma simbiose de muitas ideias que se parecem com as que o PSD pretende sejam distribuídas no Estado. Então, eu ainda estou caminhando para compreender melhor como funciona essa internalidade do diretório. Tenho trabalhado bastante para buscar novas lideranças para o PSD no Estado, pelo conhecimento que o Estado me proporciona. E eu sei que o tempo esgota, mas eu só gostaria de fazer um registro final, se vocês me permitirem. Fique à vontade. Uma outra ideia que eu levei para o gabinete do prefeito ontem chama-se Educação Nota 10. A minha base do gabinete é a educação, pela minha formação, além da comunicação. E nós levantamos pela nossa equipe de Fiscalize, nesse período, todos os 288 contratos assinados pela Secretaria de Estado da Educação para construção, reforma, projetos, construção de uma quadra, um ginásio coberto junto a um colégio, todas as obras que a Secretaria da Educação tem em vigor no Estado. De 288 obras, 284 estão atrasadas em relação ao edital assinado. Algumas, tem uma obra na Grande Florianópolis que tem 1.345 dias de atraso, 10 aditivos contratuais. Um aditivo é equivalente a 90, 180 dias que a empresa pede para acrescentar a data inicial de entrega da obra. Nós temos repactuações financeiras feitas e o que fizemos? Fomos ao secretário Aristide Simadão, logo que eu tomei posse, e oferecemos a ele a nossa, entre aspas, ajuda, se é que isso pode ser chamado assim. Porque nós estamos viajando pelo Estado, levantando... Aqui em Joinville há 11 obras em andamento. Todas estão atrasadas na sua conclusão. Estivemos ontem na CRE, conversando com a Coordenadora Regional de Educação, colocando à disposição a nossa equipe de Fiscalize. É uma fiscalização educada. Nós visitamos o colégio, tentamos conversar com a construtora ou com a obra que está sendo desenvolvida e estamos levantando quais são os principais problemas que fazem com que de 288, 284 obras estejam atrasadas. E oferecemos ao secretário, não é para levar para a imprensa, não é para criticar, isso vem de uma cultura que me parece, não, mas está atrasado, mas isso é natural. Não pode ser natural. Se uma empresa assina um edital vencido por ela e assume para começar uma obra aqui e terminar aqui, por que isso não ocorre no serviço público? Então é uma contribuição que o gabinete está oferecendo à Secretaria da Educação. Nós ontem estivemos visitando uma escola aqui em Joinville, tem 80% do seu telhado com infiltrações, tem 5% de um ginásio de esportes, entre aspas, entregue pela empresa, que depois desistiu da obra.
Então tem alguma coisa errada nessa forma de se trabalhar. É mais um ponto que o gabinete vem trabalhando de uma forma propositiva. Não há intenção de pegar uma obra errada ou ir levar para a imprensa e meter a boca. Eu sei que isso funciona muito bem porque eu estive do lado da comunicação por mais de 50 anos. Mas não é a minha intenção agora que estou do outro lado. Ou a gente contribui para que os órgãos públicos funcionem adequadamente, ou não adianta ter ido para lá para fazer o mesmo de sempre. Deputado estadual Mário Mota, do PSD, o nosso muito obrigado. Prazer tê-lo conosco aqui. Sucesso, sorte e um bom trabalho. Meu querido Fernando, Diego, Marquinho, a toda a equipe da Jovem Pan, o outro Marquinho que está em viagem, meu ex-colega de trabalho, agradeço também todo o apoio que sempre recebi de vocês. E esse apoio que eu quero dizer é respeito, acima de tudo, né? Não é um apoio político partidário, sempre houve muito respeito e eu acho que respeito é a palavra adequada para dizer exatamente o que o nosso mandato tem pretendido fazer. Um abraço carinhoso aos joinvilenses, a quem respeito profundamente, como uma das principais cidades e populações do nosso estado de Santa Catarina e do Brasil. E vamos fazer um bom dia, né? Terminava o Jornal do Almoço dizendo vamos fazer uma boa tarde, então vamos fazer um bom dia, meus amigos.